Se não fosse muito pedir a você abrir a sua Bíblia na carta de Judas. Não é uma carta que Judas, antes de trair Jesus, escreveu. Não, porque não é esse Judas, é outro Judas. É Judas, irmão de Tiago, que foi uma das grandes colunas da igreja daqueles dias, quando a igreja nasceu em Jerusalém. É uma carta antes de Apocalipse. Se você for em Apocalipse, volta uma página, você vai encontrar a carta de Judas. E ele, como se trata de uma carta, ele começa saudando. E ele escreve da seguinte forma: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus. Uau! Essa carta é uma carta enviada aos chamados, queridos de Deus. Essa carta foi escrita para nós, os queridos de Deus. Às vezes a gente parece ser um pouco soberbo, mas na verdade, os queridos, você já viu aquele filho que se sente mais querido, sempre é mais confiado. Não necessariamente é mais obediente, mas é o que arranca mais coisa da gente. Ele se acha mais. Você já percebeu que tem filho que consegue, quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Tem filho que consegue tirar mais coisa da gente. A gente ama igual. Não necessariamente ele é o mais obediente, mas ele tem um jeito de arrancar mais coisa da gente. Tem uma espécie de uma ousadia. E você sabe o que é uma ousadia? Uma ousadia é uma coragem quase irreverente. Aquela que você tem vontade de dar um tapa, mas você fica admirado da ousadia e você dá o presente. E a Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho. E aí ele tem vontade de dar um tapa, mas ele dá o que a gente quer. Entrai com ousadia. Versículo 2. Queridos em Deus, né? E conservados por Cristo. Por dentro, no caso. Amém? Porque por fora, às vezes, né, a gente sabe que a lei da natureza. Conservados em Cristo, no nosso homem interior. Porque a Bíblia diz que ainda que o exterior se corrompa, que é o caso que vai acontecendo com muitos de nós. Teve uma irmã outro dia que falou para mim: seu Juscelio, teu cabelo está ficando branco aqui na frente. Eu disse: minha irmã, se ele não cair, pode escolher a cor que ele quiser. Pode ficar branco, azul, vermelho, amarelo. Você ficar na cabeça. Versículo 3. Eu queria me ater ao versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação que nos é comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Gostaria de pensarmos um pouquinho sobre o versículo 3. Judas, ele diz o seguinte: amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação que nos é comum. Judas sentou numa cadeira, ele se preparou diligentemente para escrever a respeito da fé cristã, da salvação, melhor dizendo. Ele tinha um objetivo ali. Ele sentou na cadeira, pegou o seu tinteiro para escrever uma carta na igreja, e ele tinha uma intenção: escrever a respeito da salvação que é comum a todos os santos.
Mas enquanto ele prepara tudo, estudou, foi na Torá, porque a Bíblia diz que diligentemente ele se organizou para isso. Quando ele vai começar a escrever, o Espírito Santo diz: para, não escreve isso que você quer. Eu quero que você escreva outra coisa. Tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. O Espírito Santo diz para Judas: não escreve sobre a salvação, porque o salvo já está salvo. Não adianta nós queremos ser salvo de novo. Eles escrevem para os salvos a respeito de que eles precisam batalhar pela fé. Agora, você não batalha por nada que não esteja num campo de uma disputa, de uma outra parte querendo ter aquilo também. Amém? Toda batalha, ela se dá porque tem duas partes ou mais disputando o mesmo objeto. Quando a Bíblia diz que eu preciso batalhar pela fé, está implícito a ideia de que há uma ação para roubar a minha fé. Para roubar a minha fé. Logo, nesse campo de batalha, eu estou numa guerra, eu estou numa luta. Não fico inativo aqui. Existe uma força, e ele diz: por quê? Porque existe um tempo de uma realidade onde homens vão tentar introduzir movimentações que vão buscar roubar a nossa fé, inclusive negar a Deus. E nós nunca estivemos em dias tão que se aplica tanto essa verdade como hoje, irmãos. Hoje. Porque introduziu-se nos meios de comunicação, nas bases escolares, nas academias universitárias, e de uma forma bem sutil, isso vai afetando a nossa vida também. E uma das coisas que o pastor Luiz ainda falou ontem, e tem falado nesses dias: se tem um ingrediente que rouba da gente a honra, o determinado cuidado, é a convivência. Não precisa dizer para um novo convertido batalhar pela fé, que não adianta, ali fica tranquilo, que ninguém vai roubar a fé dele. Eu me converti me relacionando com padres homossexuais, pregando para mim, e não atingi a minha fé. Você já viu um açougueiro ter um dedo cortado nos primeiros 2 anos de trabalho? Eletricista não leva choque quando começa a trabalhar de eletricista. Nossos danos acontecem quando a gente acha que já está bom no negócio. A gente se acostuma com aquela relação e a gente vai negligenciando os cuidados de segurança e vai sofrendo as lesões. E a questão da fé não é uma coisa que você, quando percebe que vai perdendo, você recupera no estalar de dedo. Porque a fé é um músculo. A Bíblia diz que Deus nos deu a fé como um grão de mostarda. Ela vai sendo desenvolvida pelo uso. Quando ela é dado para todos do mesmo tamanho, é como um grão de mostarda. Que quando na semente é a menor de todas, mas depois cresce e dá uma hortaliça que você fica pensando: como um negócio tão grande nasceu de um... Porque a fé é um músculo. Na medida que você usa, ele vai se desenvolvendo. Por isso que não dá para entrar na academia
e já querer pegar tantos quilos. Não, você tem um processo. E quando você fica muito tempo, por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol, só que eu não consigo. Tão raro, às vezes eu vou lá bater uma bolinha com os irmãos. Quando eu saio do futebol, já passo na Catarinense, compro um Dorflex. Nas próximas 24 horas, de 8 em 8 horas. Porque a minha musculatura não está. Agora, quando eu jogava futebol constantemente, eu não tive esse tipo de problema. Só que para esse músculo físico, tem gente até que acha que a gente toma alguma bomba. Não, é só academia mesmo que a gente é bombado assim. Só que para esse físico, irmãos, o Dorflex resolve. Mas para a sua fé, um Dorflex não resolve. A fé é porque você está lidando com demônios, você está lidando com o reino das trevas, que trabalha para roubar a sua fé. E nesses dias atuais, a nossa fé não é atacada com situações contrárias acontecendo, mas com pensamentos de racionalidade. A gente vai se acostumando. Dá uma dor de cabeça, acredita mais na oração da irmã Neuza, a Neuza Aldina, do que propriamente você resistir pela fé e vencer aquilo. Alguém diria, como a gente tem ouvido, a igreja hoje parece que está, nunca mais demônio. Eu lembro que eu expulsei muito demônio. Eu me converti na igreja católica, então o pessoal ia na missa, ia no grupo de oração, ia no espiritismo, não tinha muita... Eu lembro que eu expulsei muito demônio, e hoje a gente diz, a igreja hoje não cai mais gente endemoniada. Irmão, não cai mais endemoniado, porque o demônio que hoje tem na igreja não derruba mais pessoas. Ele trabalha para deixar as pessoas em pé, sem fé, na sua razão, na sua intelectualidade. Se deixa em pé, mas a sua razão. Eu lembro quando muitos de nós nos convertemos. Quando eu me converti, não passava pela minha cabeça que Jesus podia não fazer alguma coisa. Até que eu comecei a aprender algumas coisas, inclusive no grego, no hebraico, no aramaico, no mosaico, no arcaico e coisas desse tipo. E você fica até bom para explicar, mas não fica bom para agir. Não fica bom para operar. E a gente vai se acostumando a viver com as coisas fora da esfera da fé. Tem um filho, criança, bebê, tossiu 2 vezes, a amoxicilina já cai da prateleira na mão. Temos uma batalha para conservar a nossa fé. Ok, tem muitas filosofias, muitas ideologias, pensamentos maravilhosos, inteligentes, é um mundo coach, é tanta coisa fantástica, parabéns, mas o crente, irmão, ainda vive de crer no poder de Deus, no que está escrito, na palavra de Deus, do sobrenatural de Deus, porque o que nos trouxe até aqui não foi a nossa intelectualidade, não foram os livros, não foram os cadernos. Quando o negócio aperta, quando o negócio fecha, a gente entra dentro do quarto, chora, clama misericórdia, e é Ele que vem. É Ele que vem. Quando você olha para a mulher, dá vontade de dar um soco, e você precisa dar um beijo só por Ele. Ele é poderoso para fazer muito mais, além de que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós impera, ou nós opera. Talvez seja o versículo mais poderoso da Bíblia, porque saber que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, é uma coisa fantástica. Mas a Escritura diz, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que
pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. É por aqui, por esse cara cabeçudo, burro, cheio de problema e ainda de dificuldades, medos e insegurança. Ele escolheu pegar o seu poder e passar por aqui. Nada contra os estudos. Estou investindo dinheiro nos estudos das nossas filhas. Vão estudar, vai estar fazendo agora psicologia e vai estudar, vai aprender o que Freud diz, o que Sócrates diz, o que Platão diz. Mas quando apertar, é o que Jesus diz que vai tirar ela do buraco. Chegamos até aqui por causa do que ele disse. E ele disse do jeito que disse, antes de saber das coisas do hebraico e do aramaico. Eu não sou contra essas coisas não, irmãos. Elas nos ajudam, mas não pode substituir. A psicologia é bom, mas psicologia por psicologia tem a sua raiz na árvore do bem e do mal. Se não estiver submetido às verdades de Deus, não é uma ferramenta de edificação, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e essa verdade é quem vai libertar. Quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queria falar da salvação, mas o Senhor disse: esse homem fala aos crentes para não perder a fé, não se acostumar com a vida cristã, não viver as coisas da racionalidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a fé não é racional. Não é racional. Administra, cuida, faz conta, seja zeloso, mas no final do mês você nunca vai conseguir explicar a sua contabilidade. Não vai conseguir. Não deixe a sua fé ser roubada. Não deixe a sua fé. Estamos aqui, vamos aprendendo, vamos vivendo. Só, irmãos, o que nos sustenta é a fé. O que me faz batalhar cada dia. Oh, meu Deus, quando Deus acrescenta na conta bancária, é tão bom, gente, é. Quando Deus dá graça da gente ter momentos bons com os amigos, quão bom é. Quando a gente pode ter uma férias, irmãos, todas as coisas que acontecem aqui, para nós que são positivas, é muito, muito bom. Mas o que linka a minha vida e a sua vida, ainda não tem a ver com nenhum dia desses calendários, mas com a ressurreição dentre os mortos, com a vida eterna, com o governo de Cristo, com estar com Ele para toda a eternidade. Isso é o que nos move, isso é o que nos dirige, isso é o que nos faz viver a cada dia, porque Paulo escreveu: se esperamos em Cristo só para essa vida, somos dos homens os mais miseráveis. Por isso guerreamos, para não perder essa esperança, a esperança da ressurreição entre os mortos. Mas nesses dias, tantos pensamentos, tantas ideologias, tem coisa que é tão bem explicada, que se você prestar muita atenção, você perde a fé. Só que quem fez a gente nascer de novo? Cara, você um dia encontrou uma palavra em algum lugar, ambiente, ou dentro da sua própria casa mesmo, e você sabe, algo aconteceu dentro de você, uma realidade que você não consegue explicar. Como eu já falei muitas vezes, por 25 anos, irmãos, frequentei igreja, fui um católico fervoroso. Por 25 anos conheci as coisas que a família italiana minha fala sobre Deus, o que um padre falava sobre Deus. Mas um dia eu cheguei numa reunião e aquilo que aconteceu aqui dentro, ninguém pode explicar, livro não pode explicar, ele estava aqui dentro. E uma coisa agora é saber
que não era saber que Ele morreu, é fechar os olhos e parece ver Ele na cruz, é fechar os olhos e parece ver Ele ressuscitado. Essas verdades, elas passam do intelecto, elas passam da razão. Ele explodiu aqui dentro uma realidade espiritual que ninguém vai tirar, que a intelectualidade não vai tirar, que os críticos não vão tirar, que crente chato não vai tirar, que ateu não vai tirar, ninguém vai arrancar. Ele colocou uma semente divina aqui dentro. Aleluia, é isso que nos move. É isso que nos move. A gente quer ter hoje uma teologia que faça o ímpio ser ameno com a gente. Queremos ser diplomáticos, irmãos. O Evangelho é um escândalo. O Evangelho é uma loucura. O Evangelho não foi feito para explicar aos exigentes das mentes estudantes. Eu tenho uma filha adolescente, irmãos. Ela estuda com os garotos, mas garotos também da mesma idade. E eles sentam para discutir Deus. Por quê? Porque a maioria ali tem envolvimento no meio cristão. E agora eles querem me chamar porque eles querem perguntar coisas. Mas é uma geração que vem, que eu percebo neles. Eles não querem uma instrução de Deus. Eles não querem um conselho de Deus. Eles querem que Deus se explique. Que Deus tenha que dar uma satisfação para eles. Não. Conhecemos a Deus na medida que cremos e não na medida que questionamos. Conhecemos e somos tocados por Deus na medida que nos rendemos e não na medida que resistimos. Eu não estou falando de você negar a sua inteligência, até porque, irmãos, a fé é muito inteligente. Burrice é inteligência nos dias de hoje. O que se propaga ser inteligente hoje é que é burro, irmãos. Não precisa nem de fé para ver isso. Eu não consigo compreender algumas coisas que acontecem hoje. Se você acredita em Jesus, é um escândalo. Se você acredita em Sócrates e Platão, não é. Você consegue provar onde é que Jesus viveu, morou? Você não consegue provar onde é que esses caras viveram, moraram. Mas não tem problema nenhum. Eu preciso só saber que isso é a pressão dos últimos dias para roubar a minha e a sua fé. Irmãos, e a gente vai caminhando, e a gente vai se acostumando com algumas coisas. E como diz o pastor Luiz Hermínio, quando as lágrimas vão indo embora, quando os sorrisos vão indo embora, que só fica o mecanismo, inclusive do poder. Nós sabemos muito bem. Um dia Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, e eles voltaram com um relatório tremendo, dizendo: ah, mestre, você não sabe, foi capeta para todo lado, nós pisava o pé, saltava demônio assim, ó. E Jesus disse: ok, isso é bom, mostra que vocês estão linkados no mestre, alegre-se com isso, mas por favor, não se mova nessa alegria, se mova numa outra alegria. Qual, mestre? A que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E naquele dia, ai, 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 quem já foi em formatura sabe, é tão bonito. Quando chama o nome daquela pessoa, ela sobe a escada para receber o canudo. Então ela escolhe uma música para tocar, e cai papel picado,
e ali ela concluiu um curso, uma faculdade ou algo desse tipo. Irmão, mas vai chegar o dia, vai chegar o dia, o teu nome vai ser falado. Meu Deus, o teu nome no livro da vida, toda a eternidade com Deus. Como valeu a pena resistir às coisas do inferno, como valeu a pena resistir às propostas desse mundo, quando naquele dia o teu nome for chamado. Guardando a nossa fé. A fé, ela não é racional. E vou dizer, irmãos, a fé é inteligente. Por isso que a Bíblia diz: não andeis no conselho dos ímpios. Não andeis. Oh meu Deus. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Irmãos, muitos dos nossos pais, os avós aqui, trabalharam na roça, trabalharam de sol a sol. Nunca existiu câncer de pele. Até nascer a indústria do protetor solar. Então, se saísse no sol, pegava câncer. Quer me enganar, me dá uma bala para chupar. Irmãos, eu sei que existe câncer de pele. Então não me tenha por ignorante. Ou melhor, tenha-me. Agora, e se você saísse do sol do meio-dia, mesmo perigo é não chegar em casa. Agora os médicos verdadeiros estão dizendo: você pode tomar o que quiser, você pode fazer o que quiser, mas o que te salva é a vitamina D. E ela só vem do sol. E quanto mais sol forte, se for no meio-dia, é o melhor que tem. O que aconteceu, irmão? O que houve? O que aconteceu? Nasce um bebê. Nasce um bebezinho. Com 2 semanas o bebê chora. A mãe leva no médico. E o doutor diz assim: intolerância à lactose. Lá volta a mãe para casa. Tira tudo que tem lactose, vai no mercado. E a indústria agradece. Compra tudo que não tem lactose. A criança está com 6 meses. Deixa na casa da avó. A avó mete aquela maisena para dentro. Aí a criança chora. Leva no médico. A médica diz: não falei. Tem intolerância à lactose. A prova está aqui. Irmãos, o bebê tinha 14 dias. Estava em desenvolvimento toda a configuração do seu sistema orgânico, do seu sistema de funcionamento. Passa 6 primeiros meses da vida sem dar lactose. O dia que vai comer, tem intolerância à lactose. Agora tem mesmo. Por quê? Desenvolveu a intolerância. Por quê? Porque não deu lactose. Não tenho nada contra os médicos, por favor. Os médicos são anjos de Deus. Quando a tua fé não funciona, quando a oração não funciona, o teu filho chorando 3, 4 horas da manhã, quando você chega num postinho, principalmente crente, cara, quando você chega num postinho, se você vai comprar um sapato, o crente vai comprar um sapato, se o vendedor é homossexual, ele não compra com ele. Mas o filho gritando 3 horas da manhã no postinho, o médico pode ser macumbeiro, homossexual, satanista. Ele é o anjo de Deus ali. Ele é o anjo de Deus ali. Nós somos hipócritas, fazer o quê? Nós estamos se convertendo. A gente está se convertendo. Meu problema, irmão, não é com médicos. Médicos são anjos de Deus. Mas a indústria do remédio não pode decidir o que você crê. Uma mãe de Israel, quando o bebê chora, ela põe o bebê no peito assim, ó. Abraça o bebê, pastora, por favor. Ela põe o bebezinho no peito. Seu coração de mãe de Deus vai dizer assim, ó: ouvido, cólica, manha, fome. Ou então vai dizer: leva no médico.
mas desenvolve uma vida a partir de Deus, não a partir do sistema desse mundo, falando na cabeça dos crentes, roubando a simplicidade da fé, com tantas filosofias de rudimentos humanos. Irmãos, o Senhor vai nos dar graça de conceder fé. Nossos filhos entraram na universidade, e aquele professor que tenta roubar a fé da sala de aula todos os dias, um dia, se o filho dele estiver doente ou coisa desse tipo, aquele aluno chega lá e diz: vamos orar pelo seu filho. Cada dia mais, irmãos, a gente vai se fortalecendo na incredulidade e não na fé. Há uma guerra, a batalha da fé. Deus falou para esse homem: escreve para os crentes, diz para eles batalhar pela fé, porque tem uma força querendo roubar a fé. Eu volto a repetir: os médicos são anjos de Deus, mas a gente não pode ser ludibriado. Homens e mulheres de Deus caminham na sabedoria do céu, simplicidade, espírito de serviço e servidão, mas ainda é o céu que governa. O que o céu criou, só o céu pode ensinar. O que o céu criou, só o céu pode manter. Por que muitos casamentos se perdem hoje? Porque a gente quer viver o casamento à maneira da terra. Só que não foi a terra que criou o casamento, o céu criou o casamento. E o que o céu criou, só o céu pode ensinar, só o céu pode sustentar. Qual que é o seu nome? É o Isaac. Se o Isaac quiser aprender sobre o corpo humano, ele pode aprender com a terra. Entra na faculdade de medicina, eles vão ensinar, vão estender um corpo numa maca, e ele vai conhecer sobre toda a anatomia humana. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra, e o que a terra fez, a terra ensina. O que a terra fez, a terra sustenta. Agora, o Isaac que Deus soprou dentro desse corpo, cara, só Deus pode ensinar sobre ele. Só o Espírito, o ruach de Deus. Nós estávamos falando aqui recentemente sobre quando a Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito? O Espírito de Deus habita em vós. Era um culto quarta-feira recente, falei sobre isso. Por que Deus pergunta para mim: não sabeis vós se sois templo do Espírito? Estava conversando com os irmãos sobre isso. Só fui entender isso sendo pai, porque algumas vezes já tive que perguntar para minha filha, tanto para a Bel quanto para a Sara: filha, você tem noção do que você está fazendo? Filha, você tem ideia do que você está fazendo? Filha, você tem ideia do que você falou na hora da mesa lá do aniversário na casa da tia? Por que eu pergunto para ela se ela tem noção do que ela fez? Eu sei que ela não tem. Quem já fez pergunta assim para a filha? Por que você perguntou? Eu sei porque você perguntou. Porque você quer falar para ele sobre uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia para mim, Ele quer falar sobre uma coisa que eu penso que eu sei, mas não sei. E Deus me pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito? E o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Sim, eu sei, Senhor. Se você sabe, por que você depende tanto das coisas acontecer do lado de fora para ser feliz aqui dentro? O que pode te fazer feliz aí dentro eu já coloquei aí. Mas, Senhor, quando eu olho para dentro, eu não vejo coisa boa.
Ah, tá certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Para entendermos isso, Deus andou com Israel muito tempo, tendo a referência de um templo onde Deus morava. E nesse templo onde Deus morava, havia o átrio, havia um lugar santo, tinha um véu, e havia um lugar no interior, chamado Santo dos Santos. No átrio, todo mundo podia entrar, estrangeiro, israelita, judeu, não tinha problema. No lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Esse templo, a Bíblia diz que hoje, pelo novo nascimento em Cristo Jesus, eu sou o templo do Espírito. Essa parte aqui, esse é o átrio, todo mundo toca, todo mundo pode chegar. No lugar santo, que é a minha alma, não é todo mundo que tem acesso. São aqueles que eu permito conhecer um pouco mais dos meus sentimentos, das minhas emoções. Mas ainda tem um lugar mais fundo, que chama-se o meu espírito. Ali só o sumo sacerdote tem acesso. Uau! Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de... Deixa eu voltar aqui porque os irmãos estão com a cabeça muito assim, o pescoço lá. Entenda, quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo coisas que eu não queria ver, porque eu enxergo a minha alma. Mas tem um lugar mais fundo, lá dentro. Por isso que Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que coleciona pedras preciosas. Esse homem achou uma pedra muito fantástica em cima de um terreno. Foi, vendeu todas as outras pedras preciosas que tinha e voltou lá, não para comprar aquela pedra preciosa, porque a pedra ele achou. Ele voltou para comprar o campo. Por quê? Porque ele pensou assim: se em cima da terra eu já achei o que achei, se eu escavar, o que eu não achei? Ai, ai, ai. Quem aqui já foi abençoado por Deus alguma vez? Quem aqui, irmão, já recebeu uma cura? Quem aqui já recebeu uma bênção? Quem aqui ora em línguas estranhas? Irmão, se em cima da terra você já viu o que já viu, se você escavar, quanta coisa você não pode encontrar aí. Só que quando eu vou escavar, eu encontro a minha alma, meus medos, meus temores, minhas inseguranças. Todo garimpo, você joga muita coisa fora, mas você continua garimpando, porque tem ouro lá dentro. Então o reino de Deus está dentro de vós. Uau! Estou precisando de sabedoria. Vou falar com o pastor Luiz Hermínio. Não, meu irmão, o pastor Luiz Hermínio está fora de mim. Se o reino de Deus está dentro de mim, onde é que está a sabedoria? Estou precisando de cura. Se o reino de Deus está dentro de mim, onde é que está a cura? Estou precisando de libertação. Se o reino de Deus está dentro de mim, não está em mim, não se trata de mim, está dentro de mim, aquilo que Ele colocou. Por isso que o Senhor me diz: não perca a sua fé. Quando você tem encontro com as suas mazelas, fica tranquilo. Eu estou trazendo para fora o barro, eu estou trazendo para fora o pantano, porque tem lá dentro uma coisa que eu coloquei, o meu espírito. Eu gosto de falar sobre Adão. Isso que eu tenho descoberto. Nós temos aprendido que quando uma pessoa nasce, ela enxerga 30 centímetros, porque é a altura do peito no rosto da mãe. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem percepção de si mesma. Ela vai se percebendo a partir do que ela vê, e ela vai vendo mais o rosto da mãe, ou do pai, ela vai se percebendo a partir dali. Deus pegou um boneco de barro, pegou um barro, fez um boneco, soprou, deu vida para ele, e chamou de Adão. Quando Adão abriu os olhos, o que Adão viu? Quando Adão abriu os olhos, me ajuda, só para mim não achar que eu estou sozinho. Quem Adão viu? Uau, Adão disse: eu sou ele.
Adão foi se percebendo a partir dele. Uau! Adão foi se enxergando a partir dele. Um dia, ele deu ouvido a uma orientação diferente. Aí ele olhou para si, viu que estava nu, e tinha um encontro marcado com Deus. Todo dia Deus ia lá. E ele disse: eu não vou lá. Eu não vou porque Deus vai me dar uma surra, vai fazer alguma coisa. Deus falou que ia morrer, eu acho que ele vai me matar. E Deus foi atrás de Adão e disse: Adão, onde você está? Ele disse: Senhor, o Senhor nem sabe. Tem uma coisa para te contar que você nem imagina. O que foi? Me conta, tem coisa mesmo que eu não sei. Se você não estivesse comigo, nem queria saber. Senhor, eu estou nu. Deus fala: quem falou para você que você está nu? Quem é que você está ouvindo? Até agora você se via quando olhava para mim. Agora você está me vendo olhando para você? Se você olhar para Deus através de você, você vai ter um pensamento errado sobre Deus. Deus está dizendo: olhe para você através de mim. O diabo inverteu. Fez Adão olhar para Deus através dele. Até agora Adão se via através de Deus. Agora queria ver Deus através dele. Por isso concluiu que Deus não ia nem aparecer no encontro. Quando eu olho para as minhas mazelas, eu não acredito que Deus vai aparecer no encontro. Se Deus, eu estou nu. Aí Deus assim: se você não fala, jamais eu ia saber. Deus estava dizendo para ele: Adão, eu sempre te vi pelado, cara. Eu conheço coisa ruim em você que nem você não descobriu ainda. Mas eu nunca faltei o encontro. Não falte o encontro comigo por causa das suas mazelas. Eu conheço coisa ruim em você que nem você não sabe que tem. Minha relação com você, diz o Senhor, não está pautada em você, está pautada em mim, diz o Senhor. Não percamos a fé. Não percamos a fé. Deus está falando para Adão: Adão, quem foi que te falou que estava nu? Quem foi que te falou que você não pode começar de novo? Quem foi que te falou que agora nós não vamos nos encontrar? Você está ouvindo o quê? Irmãos, ouça. Eu não quero ser extenso não, mas gostaria que você me ouvisse nisso. O que aconteceu no jardim do Éden? A queda do primeiro homem e da primeira mulher. Foi quando eles decidiram comer do cardápio que não era o cardápio de Deus. Deus deu um cardápio para eles. O dia que eles comeram do cardápio que a serpente propôs, então começou um declínio da vida deles. Agora, o que é comer o fruto proibido? Você acha que Adão e Eva comeu o fruto proibido? Estava pendurado numa árvore? Pelo menos não é assim que eu creio. Quando Eva abriu o ouvido, abriu a mente para se relacionar com uma palavra que não vinha de Deus, ela já começou a comer o fruto proibido. Quando a gente permite conversar com uma palavra, cadê minha Bíblia, gente? Olha aí a batalha da fé. Quando a gente permite conversar aqui com algo que não foi Ele que disse, o meu declínio já começou. Tem segundas-feiras que eu não quero acordar. Bom, tem segundas-feiras que as minhas emoções estão lá embaixo. Segunda-feira é um dia difícil para pastor.
E a pior coisa na vida do pastor é que quando ele está mal emocionalmente, ele só quer uma coisa só. Ele não quer mais nada, ele não tem exigência. Ele só não quer ver crente. O resto está tudo certo. Ele não tem esse direito. Nesses dias que eu estou mal, que eu estou ruim, eu ouço a voz que eu estou mal. Eu ouço a voz que eu não estou bem. Mas a voz dele continua me dizendo que eu sou mais que vencedor. Com que voz eu me relaciono? Então eu digo, hoje eu não posso. Quem falou que você não pode? Quem falou que você não pode? O que você está ouvindo? Quando eu estou muito bem, irmãos, por isso que essa palavra me estabiliza. Quando eu estou uma semanada orando, jejuando, que eu perdoei todo mundo, que eu não quis matar ninguém, eu me sinto tão crente, tão avivado. A Bíblia diz para mim que eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Oh meu Deus, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Mas tem semana, irmão, que a carne se levanta. Bom, a carne da gente, o homem velho é igual aquela velhinha de 7 de aniversário. Você apaga, e quando pensa que não vai acender mais, acende. Coisa terrível. Não, pastor? Aquela velhinha de aniversário, você diz, agora deu. Quando tu acha que agora deu, que você já venceu algumas coisas. Mas nesses dias, a minha Bíblia continua dizendo a mesma coisa para mim, dos dias que eu estou avivado e afogueado. Por isso que essa palavra me estabiliza. O Rivotril pode ajudar, mas quem me estabiliza e quem te estabiliza é a palavra. Por isso que eu não posso deixar e permitir que o diabo me convença que o meu estado emocional defina a minha condição espiritual. O seu estado emocional não define a sua condição espiritual. Porque o seu estado emocional, quem define são as suas emoções. Mas a sua condição espiritual, quem define é o que Cristo fez. Não tem a ver com você nem comigo. E o que Ele fez não muda. Por isso que Ele me estabiliza. E quando eu me relaciono com outra voz, então eu vou perdendo a fé. Irmãos, é por isso que nós nos reunimos. Esse ajuntamento aqui, embora tenha um só falando, que eu creio que não era a melhor escolha de Deus. Sabe por que nós nos ajuntamos? Para isso. Porque eu preciso exortar você, cara, não abandona a fé. Aí o irmão olha, já está meio para baixo, já isso não se moleste, cara. Deus vai dar vitória. O Senhor é contigo. Outro dia sou eu que entro meio cabisbaixo, o José. Cara, Deus é contigo. Deus não mudou. Você pode estar em crise, mas Deus não está. Por isso nós nos juntamos, para nos estimular a nossa fé. É a batalha da fé. Por isso, irmão, por isso que a gente anda junto, porque junto a gente é forte. E o que faz a gente forte? Nossas diferenças. Nossas diferenças faz a gente forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vira e mexe, eu acabo falando de casamento, mas tudo bem. Toda a história que marcou um lugar ou uma situação por meio de uma equipe, foi uma equipe de pessoas muito fortes e diferentes. Uma sala de aula, uma turma que marcou a história do colégio, pode ver, tinha uns 6, 7, 8 fortes e diferentes. Uma turma que marcou a força de uma empresa, sempre é assim. Por isso que casamento é uma equipe. Irmão, quanto um casamento forte, você pode olhar, acontece com pessoas, o marido e a esposa são muito diferentes. Irmão, se eu fosse escrever num papel uma mulher para me casar, não era a minha Lulu. Não era, eu sou apaixonado, mas não era ela. Por quê? Porque eu gosto do doce, ela gosta do salgado. Eu sou do verão, ela é do inverno. Eu sou da praia e ela é do sítio. Eu sou noturna, ela é diurna.
Se eu fosse escrever uma mulher para me casar, por que eu não vi quando eu estava namorando? Que é assim, eu levo a gente a um profundo sono, acorda, aí você abre o olho e vai ver as coisas que você não viu. E você se pergunta, como pode ser tão diferente? Por isso, quando a pessoa engata já do 5º, 6º casamento para frente, não adianta que não dá certo. Porque ela diz, agora encontrei a pessoa da minha vida. Que eu gosto de rock, ela gosta de rock. Eu gosto de viajar, o cara quer casar com eu, mulher. Não adianta, casamento não funciona na compatibilidade. O casamento forte está na diversidade. Agora, qual é o desafio de uma equipe de casamento que tem diversidade? É fazer com que a diversidade não gere adversidade. Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque tudo que é muito valoroso é proporcionalmente perigoso. Eu fiz uma escolha, eu e a Lulu, por causa das nossas diferenças, sermos fortes. Sabe o que acontece? Somos fortes no frio e no calor. Somos fortes no doce e no salgado. Somos fortes de dia e de noite. Porque a nossa diferença é o nosso segredo. Então aquilo que dá vontade de eu esganar é aquilo que me faz forte. Então, não esgana. Esganar do verbo esganar. Quem não sabe esse verbo, vem aqui que eu ensino. Por isso que andamos juntos, para nos estimular nossa fé. Porque naquilo que você é fraco, meu irmão, eu sou forte. Naquilo que eu sou forte, você é fraco. Só que quando eu olho para a sua fraqueza, eu quero te condenar, ao invés de te cobrir. E o último versículo antes da queda, a última frase antes da queda, e os dois andavam nus e não se envergonhavam. Porque quando eu quero apontar a nudez do outro, não, você também tem. Por isso que nós nos juntamos, nos reunimos para estimular nossa fé, para batalhar acerca da fé que o Senhor nos deu, porque é ela que nos sustenta. Por isso que não existe, irmãos, no Evangelho, o cavaleiro solitário. O Zorro só existe no filme. Porque a Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. Por isso que nós precisamos tanto um do outro. Estamos aqui nessa noite para nos estimular em nossa fé. Em dias difíceis, irmãos, em dias difíceis, vamos nos levantar. O Espírito de Deus está aqui para dizer para você e para mim, cara, não deixa nada roubar sua fé. Como diz o pastor Luiz Hermínio, vai para cima, é selva. E nesse tempo, irmãos, é selva. Como eu falei, os demônios não caem no chão. Os demônios hoje são os demônios da incredulidade em nós. Já falei sobre isso, vou repetir. E vou encerrar. Quando Jesus disse, expulsou um demônio de um homem, uma caça de demônio, que os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Eles vieram e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. E depois Jesus disse assim, essa caça de demônio, você não expulsa senão com jejum e oração. E agora, aí a igreja entendeu que tinha que jejuar e orar para expulsar demônio. Mas quando eles perguntam, Senhor, por que nós não podemos expulsar demônio? E Jesus diz, por causa da vossa pequena fé, tem incredulidade aí dentro. Então o jejum e a oração não era para expulsar o demônio do homem. O jejum e a oração era para tirar a incredulidade aqui dentro. Jesus estava dizendo, ora e jejua, que quando sair a caça que está em você, sai rapidinho a caça do outro. O demônio que a gente luta hoje, irmão, não é o que cai na igreja, mas as caças de incredulidade que vem desafiar a nossa fé. Por isso o jejum, escuta, pode ouvir o que você está falando. Irmão, isso é uma palavra do Espírito para nós hoje. Nós já jejuamos e oramos para expulsar demônios nos outros, e foi um tempo. Hoje é jejuar e orar para não entrar demônio em nós. A incredulidade, o racionalismo, se acostumar com as coisas de Deus. Sabe qual é o meu maior desafio hoje? Cada vez que eu vou ler a Bíblia, meu desafio é amarrar um pregador que tem dentro de mim. Porque antes de eu ser pregador, eu li a Bíblia para me alimentar. Eu era forte.
Agora a minha tentação é ler a Bíblia para pregar. E posso ficar fraco. Eu preciso ler a Bíblia, irmão, para me alimentar. Isso aqui é meu alimento. Por isso que quando Jesus foi tentado, o diabo chegou para Jesus e disse: transforma essa pedra em pão e come. E Jesus disse assim: ah, diabo, deu certo com o primeiro Adão, mas comigo não. O primeiro Adão tu mudasse o cardápio e decidiu que ele ia comer, mas aqui não. Porque não só de pão vive o homem. Ai, 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 mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro, está escrito. Tem hora mesmo que eu também entro em parafuso. Eu já me perguntei: Deus, por que você não aparece ao vivo e a cores? Não era muito mais fácil? Senta na cadeira, a gente conversa, explica, descomplica tanta coisa. Mas eu tenho aprendido uma coisa: a moeda do reino é o sangue, e o idioma do reino é a honra. E a honra, de cima para baixo, ela se dá diante das pessoas. Quando o pastor Luiz Hermínio sobe aqui e disse: ó, pastor Amauri, irmãos, tem feito um grande trabalho nos grupos de convívio, chegou aqui no Mevan como encaixe, um presente de Deus. É uma honra de cima para baixo, e essa honra acontece na frente de todo mundo. Mas a honra de baixo para cima não acontece na presença. Sabe quando que o pastor Amauri honra o pastor Luiz Hermínio? É quando o pastor Luiz Hermínio não está. É por isso que eu creio que Deus ele se fez invisível, para que a verdadeira honra apareça. Porque tem coisas que, se Deus sentar corporalmente aqui, ó, jamais nós conversaríamos. Com um controlezinho remoto na mão, na internet, quando pisca uma janelinha chamando você para entrar. Se Deus estivesse sentado ali corporeamente, você não acessava. Mas Ele se faz invisível por quê? Porque a verdadeira honra, de baixo para cima, se dá na ausência. Só que no caso dele não é ausência, é só invisível. Porque a linguagem do reino é honra. Por isso eu preciso crer, não perder a minha fé e dizer: Ele está sentado aqui. Cara, Ele está sentado aí. Só que a cultura romana fez a gente acreditar que o Deus está aqui dentro das paredes. Eu lembro, eu era ímpio, eu saía do motel, mas quando passava na frente da igreja matriz, eu tinha um respeito, porque Deus estava lá dentro. E nós temos uma cultura romana que influenciou a gente. E a gente acha que Deus está aqui no culto de domingo à noite. Não, amanhã, quando você estiver sozinho, Deus está lá. E você sabe, o que nos derruba não é o que acontece na frente dos outros. O que nos derruba é aquilo que a gente faz quando está sozinho. Por isso não podemos perder a fé. Um batismo de consciência que Ele está comigo, Ele está ali, Ele está presente. E que Ele restituiu-me. Eu vou encerrar dizendo, e agora é verdade. Nós, irmãos, todos os pastores que estão aqui, pode procurar todo mundo que dá aula no Yas e Xará. A gente concorda muito fácil com a teologia que tudo caiu em Adão. Mas é difícil acreditar com a teologia que tudo foi restaurado em Cristo. Tudo foi restaurado nele. Porque para Cristo, para Ele, por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Fica de pé comigo um pouquinho. Vamos resgatar o espírito da fé no nosso meio. Não esmoreça. Você está numa batalha. Você tem se sentido meio frio, pensando assim: meu Deus, será que eu estou desviado? Será que Deus não está mais comigo? Não, você está numa batalha, só isso. Deus não mudou. A meu respeito e a seu respeito, Deus não mudou. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Tem uma palavra: Ele estará conosco todos os dias. É o Deus Emanuel, Deus conosco.
Ora la basora macanta rabassora. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Glória a Deus. Em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me, Senhor, guia-me pra que em tua